Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ariadne Machado, sou professora de redação e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo. Muitas são as vezes nas aulas de produção textual eu encontro alunos e alunas ali tensos, ansiosos, porque não sabem, não conseguem começar um texto. Pessoal, não existe palavra perfeita para iniciar o texto, não existe uma frase que seja perfeita para iniciar o texto. Porque na redação não se compõe a partir de uma fórmula. Não existem fórmulas para compor uma redação. Então hoje a gente vai se ocupar aqui nesse texto com estratégias que podem ajudar a vocês comporem ali uma introdução bacana, né, e darem uma boa entrada numa discussão sobre um tema e sobre uma problemática. Bom, galera, recapitulando um pouco da estrutura do texto dissertativo, a introdução é a primeira parte da redação, é o início dela. Então ela deve estar localizada no primeiro parágrafo, correto? É importante que nesse início, na introdução, vocês apresentem o tema sobre o qual vocês vão se debruçar na redação de vocês, correto? Então, de onde vem esse tema? Vocês se lembram que o tema é proposto pelo Enem, né? O Enem traz o tema lá no seu caderninho de questões. Vocês vão encontrar ali sobre o que eles esperam que vocês escrevam. Então, o tema está ali. É importante, portanto, que o tema esteja presente na introdução, porque como o próprio nome diz, né, a introdução vai introduzir o tema àquele que está lendo, àquela que está lendo, né, que no caso aqui é a banca avaliadora. Então, a presença do tema no primeiro parágrafo é imprescindível, tudo bem? Junto ao tema, vocês sabem também que haverá ali uma problemática, né, um ponto de tensão existente nesse tema, né? Então a problemática também deve estar presente na introdução, né? Então o leitor, a leitora, né, esse profissional que vai corrigir o texto de vocês, eles já têm de passar o primeiro parágrafo situados, né, sobre o tema que será discutido e sobre a problemática, né, esse ponto de conflito existente dentro do tema. Tá? E no Enem se convenciona também trazer a tese na introdução. Então nós temos aqui 3 grandes elementos a serem considerados para compor essa introdução. Para quem não se lembra, pessoal, tese é o ponto de vista que será assumido nesse texto, tá? E será defendido nos parágrafos seguintes, né? Nos parágrafos de desenvolvimento. Eu devo trazer esses 3 pontos aqui importantes. E de que maneira eu posso trazer esses 3 pontos? De forma que, de uma maneira orgânica, né? Porque vocês veem que um tem relação com o outro aqui, então na minha introdução eu preciso também criar uma forma orgânica de introduzir, né, o meu leitor, a minha leitora, no tema proposto e no meu posicionamento acerca desse tema. Pessoal, então vamos conhecer algumas estratégias de introdução para que vocês não se sintam mais perdidos, perdidas, ansiosas no momento de início de texto? Vamos lá? Bom, pessoal, então para que vocês consigam visualizar toda essa parte teórica que a gente acabou de discutir, eu trouxe para vocês aqui 3 estratégias possíveis para se iniciar um texto dissertativo argumentativo, tá? Então vamos lá, a primeira estratégia. Há infinitas maneiras de se iniciar um texto, tá? Então aqui, essa minha aluna, né, ela fez o Enem no ano passado, a nota dela geral foi 960, tá? Então vocês vão ver aqui um início em que ela usou a seguinte estratégia: uma declaração inicial, tá, associada a um dado estatístico. Vocês se lembram que uma boa introdução ela se compõe de 3 momentos, né? Contextualização do tema, né, e apresentação da problemática, esses 2 associados, né? Então o tema, qual é o problema e qual é o ponto de vista, tá? A tese. Então vamos lá. Ela, para contextualizar o tema e a problemática, ela escolheu uma declaração inicial. E o que vem a ser isso? Ela começa a introdução dela aqui
com uma declaração, né, baseada em um fato que não tem nenhuma marca de posicionamento, né? É um fato, né? E se é fato, não é opinião, ok? Vejam lá comigo como ela fez esse início, né? Então ela começou o texto dela agora, tá, pessoal? Isso aqui é uma introdução, só para que vocês estejam bem situados aqui. Ela fez o seguinte, ela escreveu: a indústria cinematográfica detém notória importância na construção cultural das sociedades contemporâneas. Ponto. Né? Então, ela acabou de dizer o seguinte, olha, a indústria cinematográfica é importante, né, para construir uma sociedade. Vejam, é uma declaração inicial, né, neutra, né, baseada num fato. Aqui, no segundo momento do parágrafo introdutório dela, né, ela dá um ponto aqui e ela começa com uma conjunção adversativa. Tá? Vejam aqui, entretanto, né? E o que esse entretanto quer dizer? Olha, toda essa ideia aqui neutra vai sofrer um pensamento, né, adverso. Ela vai receber um pensamento adverso. Então, entretanto, apenas 17% dos brasileiros frequentam o cinema. Vejam, esse daqui não é o problema, né? O tema veio antes, né? Olha, falando lá do cinema, que é importante para construir a sociedade. Entretanto, apenas 17% dos brasileiros frequentam o cinema. Então aqui ela trouxe o problema, né? A problemática presente no tema. Lembrem-se lá, ó, o Enem trouxe ano passado, né, o seguinte tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se eu olho para esse tema, eu não vejo um problema aparente, mas ela conseguiu extrair um problema disso, uma vez que nós não vivemos em um país democratizado quando o assunto é acesso ao cinema, né? E ela traz essa problemática aqui, ó, apenas 17% dos brasileiros frequentam o cinema. Então vejam, ó, tema, problema, tudo bem. Agora vem um terceiro momento, né? Que é a apresentação do ponto de vista. E ela pensou aqui na situação problematizada e extraiu esse pensamento. Aqui é o pensamento dela, né? É a tese dela. Devido à falta de infraestrutura das cidades, o que prejudica imensamente o acesso à cultura no país. Então aqui, pessoal, é o ponto de vista dessa minha aluna. Tá? Ela vai assumir esse ponto de vista para defender toda a opinião dela, né? O posicionamento dela referente à problemática ali apresentada. Tá? E aí ela conclui o parágrafo dela dessa forma, né? É indubitável, dessa forma, olha só essa inversão de conector, que bonito que deixa aqui, né, a frase. É indubitável, dessa forma, a necessidade de debater sobre o assunto e encontrar soluções que possibilitem a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então veja, pessoal, a introdução dela foi baseada em uma declaração inicial associada a um dado estatístico. E esse dado estatístico aqui, ela extraiu da própria proposta de redação, né? Lembram lá dos textos motivadores, né, que compõem uma proposta de redação? Lá o Enem trouxe um infográfico em que se apresentava esse dado aqui. E ela bem apresentou também esse dado para fazer aqui a contextualização da problemática. Então, né, vemos aqui contextualização do tema, né, o primeiro momento da introdução dela, a apresentação da problemática, segundo momento, e um terceiro momento, a apresentação da tese, né, do ponto de vista dela. Então vejam, bem organizada, né, em 3 momentos, e 2 desses momentos, né, a apresentação da problemática e a tese estão juntas no mesmo período. Não quer dizer que vocês tenham de fazer assim. Essa foi a estratégia que ela desenvolveu aqui para iniciar o texto dela. Vejam, né? Eu passo pelo primeiro parágrafo desse texto e eu já estou bem situada como leitora, né? Eu sou induzida aqui, primeiro, a entrar nesse tema. Ah, eu sei, ela vai falar sobre a importância do cinema. Ah, ela fala aqui também que nem todos os brasileiros frequentam o cinema. E ela elabora aqui um ponto de vista, né?
devido à falta de estrutura das cidades, o que prejudica imensamente o acesso à cultura no país. Então ela justifica esse baixo índice de frequentadores de cinema, né, pela falta de infraestrutura das cidades. Então é sobre exatamente esse ponto que ela vai se debruçar aqui para defender, né, o que ela pensa sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil e a sua falta, né, a falta de democratização. Tudo certo, gente? Então essa aqui é uma estratégia possível, né? Declaração inicial associada aqui com dado estatístico. Mas vejam, qualquer que seja a minha estratégia, eu preciso trazer esses 3 momentos, tá? Porque se os meus leitores passam pelo primeiro parágrafo e não conseguem identificar o tema, o problema e o ponto de vista, vocês podem ficar seguros que vocês vão ser bem prejudicados. Então tomem bastante cuidado para usar o primeiro parágrafo para elaborar essa introdução, tudo bem? Uma segunda forma de iniciar uma redação, um texto dissertativo argumentativo, é por dado histórico, tá? A gente chama também de alusão histórica ou dado histórico, tanto faz. Isso indica o seguinte, que vocês vão utilizar um fato histórico, né? Vão trazer esse fato histórico para a introdução, para poder até estabelecer uma relação ou uma comparação, né, de contextos, ou para justificar um certo contexto problemático atual. Né? Vamos ver aqui, essa aqui é uma segunda introdução, também real, feita no ano passado, de uma aluna também minha, né, uma outra aluna. Então ela começa da seguinte forma: a sociedade parisiense encantou-se em décadas passadas com a exibição do que seria o primeiro filme da história. Aqui também é uma declaração inicial, mas ela alude aqui ao passado, né? Ela faz uma alusão ao passado. Ela traz um dado histórico para começar a redação dela. E ela continua: a película, produzida pelos irmãos Lumière, chocou os espectadores, afetados pelos movimentos das imagens. Então até aqui ela está contando um fato histórico, parece até um enredinho, né? Um enredozinho. E é isso mesmo, né? Ela está contando aqui o que aconteceu na primeira exibição. Mas ela não pode ficar falando só da história, né? Ela tem que fazer uma comparação com a atualidade, senão a alusão dela, a alusão histórica dela, será feita em vão, tá? Então ela vai fazer uma comparação com o presente. De que maneira? Vejam como ela constrói, né? Em 2019, o cinema continua a encantar e a chocar as populações, mas não a todas. Vou dar uma pausa aqui. O que vocês perceberam aqui nessa frase? A problemática. Concordam? Né? Porque aqui é um problema, né? Ela tá falando lá, olha, no passado, que legal, olha só, né? A sociedade parisiense ficou encantada com o primeiro filme da história. A película chocou os espectadores porque foram afetados pelos movimentos das imagens. Ela tá contando aqui, de maneira bem reduzida, como foi essa primeira exibição no cinema. E ela comparou. Em 2019, o cinema continua a encantar e a chocar as populações. Mas olha que é problemática, né? Mas não a todas. Gente, vejam aqui a presença da conjunção adversativa. Lá na outra introdução era o entretanto, aqui é o mas. Mas de qualquer forma, independentemente da conjunção que vocês usem, né? Eu percebo aqui a presença de um problema, tá? De uma situação problema, de uma problemática. Então, olhem lá, o cinema continua a encantar e chocar as populações, mas não a todas. O tema não era democratização do acesso ao cinema? Essa aluna também percebeu que, poxa, o acesso não é democratizado, né? Então, a problemática não está aparente, ela está implícita. E ela traz aqui que ela entendeu, né? Que, olha, o acesso ao cinema no Brasil não é democratizado. Né? Diante disso, né, ela vai terminar aqui a conclusão dela. Olha que uso de conector interessante, né? Diante disso, o Brasil enfrenta dificuldades para democratizar o acesso à sétima arte, devido ao não incentivo à cultura nos tempos modernos
e por não atender aos marginalizados. Tudo bem, pessoal, que aqui eu tenho um problema de falta de paralelismo, mas não é a parte relacionada à língua que nós estamos discutindo aqui, né? Nós estamos dando atenção à estrutura da introdução. E o que ela faz nesse terceiro momento aqui, né? Ela está dizendo o seguinte, ó, o Brasil enfrenta dificuldades para democratizar o acesso à sétima arte devido ao não incentivo à cultura nos tempos modernos. Né? Ou seja, o acesso ao cinema não é democratizado porque não se incentiva a cultura e por não atender aos marginalizados. Então ela dá duas razões aqui. Né? Isso aqui, pessoal, é o ponto de vista dessa aluna, tá? É a tese dela. E é sobre isso que ela vai discutir ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, tá? Então nós vimos aqui também os 3 momentos, concorda? Olhem lá. Toda essa parte inicial aqui, nos 2 períodos iniciais, ela faz uma contextualização do tema. Ela traz o tema. Mas de que maneira ela traz o tema? A partir dessa estratégia. Ela usou um dado histórico. Tá? E esse dado histórico aqui, pessoal, sabe de onde ela tirou? Da própria proposta de redação, dos textos motivadores. Né? Então, tanto a primeira, que usou um dado estatístico, quanto essa, que usou um dado histórico, né? Ambas as alunas se serviram ali dos textos motivadores. Mas só um adendo aqui, tá, pessoal? Elas usaram os textos motivadores para compor aqui a introdução, tudo certo, mas durante o texto é bom que vocês tragam também outros repertórios e não apenas os textos da coletânea, tá? Sobre isso a gente vai ter um vídeo também bem especial sobre o uso de repertório. Mas elas estão usando aqui, né, ambas as alunas estão usando os dados extraídos dos textos motivadores. Mas no meio do texto elas também trouxeram outros repertórios. Então, momento inicial aqui, contextualizou o tema, ela trouxe o tema. Segundo momento, ela apresentou a problemática. Então, olha, contexto do tema, problematização, tá? Que é problemática, e tese. Vejam, né? A tese, ela é muito individual, ela é única, né? Então, ela não é igual à da outra aluna que a gente acabou de analisar. Né? Mas mesmo assim, show, né? Ela apresentou aqui o ponto de vista dela. Introdução muito boa também. Essa aluna ficou com 940 no Enem ano passado, né? Uma redação excelente também. E uma última estratégia sobre a qual eu gostaria de comentar nesse texto, pessoal, é como começar uma redação por citação também, tá? Então eu vou fazer aqui a apresentação do tema, a contextualização do tema, por meio de uma citação. E o que é uma citação? É uma fala de alguém, de um documento, de um livro, de um filme, enfim. É uma fala, tá? É um texto que eu vou citar de um outro lugar, tá? O tema ainda é o Enem do ano passado, tá? E essa minha aluna também foi muito bem pontuada, ficou com 880. E ela começou a redação dela com uma citação. Vejam lá. Segundo a Constituição Brasileira de 88, todos têm direito ao lazer, à educação e à cultura. Tá aqui, ó. A citação foi feita de maneira indireta. Por quê? Pessoal, pode ser que vocês não se lembrem assim de uma maneira fidedigna, né? Como está lá escrito na Constituição tal artigo, mas vocês querem citar esse artigo. Vocês podem fazer uma paráfrase, foi o que ela fez aqui, que ela não se lembrava do artigo tal qual está lá escrito, né? Então ela se apropriou dessa citação, mas a fez de uma maneira indireta, tá? Então vamos lá. Segundo a Constituição Brasileira de 88, né, olha lá, o documento de onde ela tira essa citação, todos têm direito ao lazer, à educação e à cultura. Ponto. Contudo, vejam lá, pessoal, vocês se lembram que quando vem uma adversativa, isso quer dizer que está havendo aí um ponto de conflito.
E esse ponto de conflito a gente chama de problemática. Então, olha só, introduçãozinha aqui da problemática, né? Contudo, ao observar os indivíduos que frequentam as salas de cinema no Brasil, é possível notar que tal direito não está sendo assegurado de forma igualitária, gerando a exclusão não só de pessoas pertencentes a classes sociais mais baixas, como também de determinadas regiões, e tornando necessária, desse modo, a democratização do acesso ao cinema no país. Então, o que ela fez aqui? Ela apresenta a problemática dela, né? Cadê a problemática? Ao observar os indivíduos que frequentam o cinema, é possível notar que tal direito não está sendo assegurado de forma igualitária. Ou seja, pessoal, lembram lá do tema democratização do acesso ao cinema no Brasil? Olha o que ela faz aqui. Esse direito, o direito que está lá na Constituição, não está sendo assegurado de forma igualitária. Nem todos estão tendo esse direito de acessar o cinema. E aqui a gente vê a entrada da tese, né? Gerando a exclusão não só de pessoas pertencentes às classes sociais mais baixas, como também de determinadas regiões. Então, eu estou falando aqui de 2 grupos de pessoas, né? Ela vai depois falar que regiões são essas, né? Porque aqui ela colocou de uma maneira muito ampla, muito vaga. Mas nos parágrafos de desenvolvimento ela fala sobre isso, né? Porque afinal de contas, os parágrafos de desenvolvimento, só lembrando um pouco aqui, né, da estrutura do texto dissertativo, nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou ampliar a minha tese, vou justificar a minha tese, vou desenvolver minha tese. E aqui está a tese dela, né? Gera exclusão de pessoas pertencentes às classes menos favorecidas e também de regiões diversas, né? A gente pode aqui até fazer uma ideia, né? Regiões mais ruralizadas, não são de regiões metropolitanas, por exemplo, né? Tornando necessária, desse modo, a democratização do acesso ao cinema no país, né? A gente vê também a existência aqui de um período muito extenso, né, que começa com contudo e acaba aqui no parágrafo, mas a gente não está falando hoje sobre formação frasal, né, isso fica para um outro momento. A gente está falando aqui de estrutura de introdução, e ela também apresenta muito bem esses 3 momentos, né, a contextualização do tema, né, e ela traz aqui a ideia de democratização, porque estamos falando de um documento, né, que é um marco da nossa democracia, que é a Constituição Brasileira, e um artigo dessa Constituição, dizendo o seguinte, que todos têm direito ao lazer, à educação e à cultura. Ou seja, todos teriam direito ao acesso ao cinema no Brasil, né? Por quê? Na nossa Constituição está dito isso aqui, né? Vejam que é uma citação, eu citei a Constituição. Segundo momento, apresentação da problemática, né? É possível notar que tal direito não está sendo assegurado. Certo? Então tá aqui a problemática, a falta de democratização tá aqui. E qual a tese, né? Toda essa parte aqui, que essa situação gera exclusão, né, de pessoas de classes sociais menos favorecidas e de regiões, né, eu estou supondo aqui, não pertencentes aos grandes centros, né, exatamente onde se concentram as salas de cinema no país, certo? Então vejam, pessoal, nós vimos aqui 3 estratégias possíveis para se começar uma redação. É claro que tem muito mais, tá? Fiquem aqui ligados com a gente no canal e também, né, venha sempre visitar aqui as nossas postagens, que logo mais a gente vai postar outras maneiras de se começar uma redação, tá? Como eu disse para vocês antes, aqui é infinito, né? Um processo de elaboração de texto, de apresentação de tema, apresentação de problema e apresentação de ponto de vista, tudo isso pode ser feito de inúmeras formas, né? A gente viu aqui 3 possíveis que podem ajudar vocês a encontrarem também um caminho, tudo bem? Então, tá certo. É isso, espero que todo esse conteúdo tenha ajudado vocês, que vocês não se sintam mais tão temerosos, né, no começo da redação. Não fiquem mais com aquele pânico, né, de olhar a folha em branco e não saber por onde começar, né? Lembre-se, não existe começo perfeito. O que a gente trabalhou aqui foram algumas estratégias de introdução. Existem infinitas estratégias, né?
E então eu acho que sabendo por onde começar, daqui a pouco vocês conseguem achar o estilo de vocês, né? Iniciar de uma maneira mais tranquila, né? Menos cansativa e menos preocupada também, tudo bem? Então qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aqui no vídeo que a gente tem o maior prazer de responder. Um beijo para vocês, boas práticas, boas linhas e até mais!